E assim também é com a sarna, né? A escabiose, ela é muito conhecida, daí muitas pessoas até hoje, né? E a sarna, que é uma coceira pelo corpo todo, uma coceira, né, muito grande, ela tem que ser tratada por via oral, com medicamentos, né, de via oral, e também medicamentos via sistêmica, e além disso também pode ser passado pomadas. Então é um tratamento. Então todos os protozoários têm que ser realizado esse tratamento de via sistêmica e via local, para ser um tratamento eficaz, para a gente ter uma eficiência nesse tratamento. A gente utiliza muito, né, essa eficiência desses fármacos para estar matando, porque o protozoário ele morre, né? Só que se eu não tratar ele, ele vai se multiplicando e vai aumentando dentro do organismo da pessoa, principalmente, por exemplo, dentro do organismo da criança, e vai gerando vários problemas. Por exemplo, a lombriga, ela pode gerar na criança uma desnutrição, a criança ficar desnutrida, uma anemia, uma canseira, porque a lombriga vai se alimentando dos nutrientes que iria para a criança. E a lombriga pode chegar a 7 metros de comprimento dentro da pessoa. Ela pode fazer, por exemplo, uma passagem pelo cérebro. E se ela faz essa passagem pelo cérebro e defecta, né, dentro do cérebro, cria-se cisticercos. Esses cisticercos, por exemplo, ele pode causar uma convulsão. Então é muito perigoso a gente não fazer o tratamento, né, dessas crianças, desses adultos que possuem esses protozoários. Esses protozoários, né, que a gente sempre está falando, e ainda acontece com muita frequência. Não é algo isolado, né? Porque nem todo mundo tem saneamento básico. A gente tem cidades que não possuem saneamento, que é mais difícil, né? Tem pessoas que não lavam os alimentos, né? Frutas, enfim, legumes. Tem pessoas que gostam de comer, por exemplo, carne cru, né? Comem a carne cru, né? A famosa carne mal passada. E aí come, né, esses ovos que estavam ali e se alimentam do ovo e esse ovo se eclode. Então, isso que é o protozoário. Depois do protozoário, nós temos também, a gente falou das algas e fungos, né? As algas e fungos, que é muito conhecido, né, essas algas e esses fungos, principalmente por como a gente pega eles. Ele é passado de pessoa para pessoa através do contato. Então, por exemplo, a pessoa desenvolve uma micose. A micose, ela acontece através de fungos, né? E esse fungo passa para outra pessoa através do contato. Contato com roupa, o contato com toalha de banho, passa-se para outras pessoas. Outro fungo muito conhecido é a candidíase, né, na mulher. A candidíase é uma patologia causada na vagina da mulher que causa muita coceira e ela passa-se com uma facilidade muito fácil. E na candidíase no homem não ocorre nada. Então o homem pode ter a candidíase e passar para a mulher. Por isso que quando a mulher está com candidíase, o tratamento tem que ser no parceiro e na mulher, né? Utilizar o fluconazol tanto no parceiro quanto na mulher, se ela tiver parceiro fixo. Por quê? Porque ela pode acabar de tomar o fluconazol, parar de passar a pomada, que também vai passar a pomada, e aí ela volta a ter relação. Como no homem não acontece nada pela candidíase, ele volta a passar novamente a candidíase para ela, e ela volta a ter todos os sintomas novamente. Aí ela fala assim, nossa, eu vivo com candidíase. É porque o marido ou o namorado, enfim, a pessoa que está ao lado dela tem a candidíase, mas não tratou a candidíase. Então também tem que ser tratado, porque fungo, ele precisa de um lugar úmido para se proliferar. A vagina da mulher, ela é úmida e além disso ela tem ela é quente, né? Úmida, quente, e é um lugar propício para se proliferar. No caso da micose, que é o famoso pano branco, né, que dá nas costas, principalmente nas áreas onde o homem, principalmente, soa muito, né? Então, nas costas dá muito, porque é onde tem esse suor. Então, também tem que ser tratado via sistêmica e passar também a pomada, o creme, para estar saindo essa micose, esse pano branco. Tem as micoses entre os dedos também, né, que o pessoal sempre fala. Que é frieira, né? Não é frieira, é fungo, tá? São os fungos
que dá também no meio dos dedos devido a ficar muito tempo com o sapato fechado, o pé soa e aí acaba se proliferando esse fungo, né? Vai se proliferando devido ao ambiente que ele tá, né? Que é um ambiente que pode causar esse fungo, porque é o sapato fechado, um lugar suado, um lugar úmido, causa a presença desse fungo, prolifera, e aí causa fedor, né? Causa o odor fétido que a gente fala, causa dores intensas, e aí também tem que ser tratado via sistêmica, tomar o medicamento e também passar o medicamento, né? Que a gente fala o creme, a pomada, para estar fazendo o tratamento dessa frieira, né? Ou seja, dessa micose entre os pés. Então a gente falou de todos os micro-organismos existentes. Nós falamos da bactéria, a gente falou do vírus, a gente falou do protozoário, a gente falou das algas, dos fungos, e agora eu vou dar uma pincelada em tudo, para mim começar a falar para vocês as questões, para vocês fazerem essas questões. Eu vou ditar as questões aqui e também vou colocar no portal, para você estar olhando as questões. Vão ser casos clínicos, tá? Então, peço o máximo de atenção, né, nessa recapitulada que eu vou dar, para vocês fazerem um caso clínico. Por isso que eu vou ditar aqui pra vocês, porque o caso clínico eu vou estar dando ênfase. Quando eu digito, eu não consigo colocar as ênfases que eu quero que vocês coloquem. Então, eu vou estar digitando e já vou estar explicando algumas coisas das perguntas que eu vou estar fazendo, tá? Lembrando, sempre que eu falo em micro-organismo, qual provável micro-organismo, eu estou pedindo para vocês colocarem uma dessas 4 opções que a gente falou: vírus, bactéria, protozoário ou fungos. Certo? Então, esses são os principais micro-organismos existentes que causam patologia. O que é micro-organismo? Micro-organismo, eles têm de diversos tamanhos e quando ele entra em contato com o meu organismo, ele tem uma patogenicidade, ou seja, ele causa uma patologia, tá? Além disso, a principal a gente tem que saber a diferença entre bactéria e vírus. Bactéria tem a presença de exudato, tem produção de pus, certo? E a bactéria, ela vive ela vive muito tempo no nosso meio externo, dura-se por muito tempo, e quando ela entra dentro do nosso organismo, a gente tem um antibiótico que causa a morte dessa bactéria. O leucócito, que é a nossa célula de defesa, responsável por matar a nossa bactéria, a gente chama ele de neutrófilo, né? Que é a nossa célula de defesa. O vírus, por exemplo, ele não tem exudato, porque não é bactéria, porém, ele vive pouco tempo no meio externo e muito tempo no meio interno, porque ele nunca mais morre. Depois que ele entra dentro de nós, ele entra em contato com nossa célula, ele começa a se multiplicar, tem a fase aguda, que é chamada de IgM, né? E depois ele entra em latência, que a gente chama de fase crônica, que a gente tem a presença de IgG. A célula de defesa, leucócito de defesa do nosso organismo, que combate o vírus, né, que tem esses sintomas, são os linfócitos, né, que é a nossa célula de defesa. Além disso, a gente tem os protozoários, que nós somos contaminados através que a gente se alimenta do ovo desse protozoário, e o ovo se eclode dentro de nós, dando origem ao protozoário. E depois a gente tem os fungos, que os fungos, eles precisam de um lugar úmido, com calor, para eles se proliferar, né? Lembrando sempre que a gente tem que tratar, se for o parceiro, no caso da candidíase, tanto a mulher quanto o homem, para não repassar novamente a candidíase, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Toda essa nossa parte que a gente está falando desses micro-organismos. E agora eu vou começar a falar os casos clínicos, tá? Os casos clínicos eu vou ditando para vocês esses casos clínicos e eu vou explicando algumas coisas para vocês não ficarem com dúvida. Lembrando que os casos clínicos também vão ser postados lá no portal para vocês estarem respondendo pelo portal, tá bom? Então, vamos lá. Caso clínico 1, né? O caso clínico 1 é uma paciente, 23 anos, e essa paciente chegou ao UPA, né? E chegando no UPA, essa paciente está reclamando de dor de garganta muito forte. Além disso, faz 3 dias que está com muita febre de 40 graus, tá? Febre alta, febre de 40 graus. Foi encaminhada para o médico e o médico pediu um hemograma e se observou um neutrófilo aumentado. Questão A.
Qual o provável micro-organismo? Questão B. Qual o provável tratamento? Quando eu falo em tratamento, eu quero saber como que esse paciente vai ser tratado. Qual o tipo de medicamento que eu vou dar para esse paciente? Ai, Bruna, eu tenho que colocar o nome de remédio? Não, você não precisa colocar o nome do remédio, tá? Eu quero somente que você coloque, por exemplo, a classe deste medicamento. O que mata a bactéria, tá? O que vai matar uma bactéria? Aí eu quero que vocês coloquem o que vai matar essa bactéria, certo? Então, eu vou para a questão caso clínico 2. Pessoal, o caso clínico que vai estar lá no portal não são esses mesmos. Aqui eu tô dando exemplo para vocês, né? Para vocês entenderem, para vocês ir treinando como vai ser os casos clínicos lá do portal, pra gente ir tirando essas dúvidas. Caso clínico 2. Paciente está com diarreia, vômito excessivo, tem 5 anos de idade, já está com uma desidratação acentuada. Ao chegar no hospital, observou linfócito aumentado. Qual o provável micro-organismo? Neste caso, o provável micro-organismo é o vírus. Por quê? Tem sintomas de vírus, que é a diarreia e o vômito, e além disso, a gente tem linfócito aumentado. Quando eu tenho linfócito aumentado, eu tenho uma doença viral. Como deve ser o tratamento? Tratando apenas os sintomas, né? Se o paciente está com uma diarreia, eu vou dar um Repoflor, um repositor de flora intestinal. Se o paciente está com vômito, eu vou dar um Bromoprida, ou seja, eu somente vou tratar os sintomas. Por que eu somente trato os sintomas? Porque o vírus, ele não morre. Então, não tem nenhum medicamento que eu vou dar para matar o vírus, assim como eu matei no caso clínico 1, que eu matei a bactéria, tá? Não tem como, eu não vou fazer isso, não tem como isso acontecer. Tá? Não tem como eu matar esse vírus. Então, a gente fala dessa forma, que a gente vai... a gente não vai matar o vírus, então a gente vai tratar os sintomas, tá ok? Caso clínico 3. Criança mora numa situação difícil, sem saneamento básico, apresenta anemia, apresenta dificuldades de ficar em pé e fraqueza. Questão A. Qual o provável micro-organismo? Questão B. Por que você acredita que seja esse micro-organismo? Micro-organismo deste caso clínico é o protozoário, tá? Porque a criança tá fraca, a criança mora num lugar que não tem saneamento básico. E como que por que você chegou a isso? Justamente por causa da falta de saneamento básico, que é a principal que pode ocasionar esse tipo de doença, de gerar esse tipo de patologia, são lugares que não possuem esse saneamento básico, porque tem alimentos que estão infectados. E para mim me infectar com o protozoário, eu tenho que tomar a água contaminada ou comer um alimento contaminado, certo? Então, neste caso do que a gente falou, é um protozoário. Caso clínico 4. Mulher, 33 anos, chega na drogaria falando que está com coceira e corrimento vaginal. O atendente de drogaria indica quais medicamentos para essa paciente. Qual o provável micro-organismo? Então, se a paciente chegou com coceira, corrimento vaginal, provavelmente ela está com uma candidíase. Qual o provável micro-organismo da candidíase? Um fungo. E como esse fungo tem que ser tratado? De via sistêmica e via local. Via sistêmica, qual é a via sistêmica que ele deve ser tratado? Tomando o fluconazol, tanto a mulher quanto o parceiro, porque senão depois ela vai ter novamente relação sexual com este parceiro e vai se identificar novamente uma candidíase, porque ela vai pegar novamente essa candidíase, correto? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou dar esses casos clínicos para vocês, outros casos clínicos, e vocês vão me responder dessa maneira. Então é assim que eu quero que vocês me respondam. Então, caso clínico A, micro-organismo, qual o provável micro-organismo? Qual a provável forma de contaminação? Né? No caso do protozoário, qual a provável forma de contaminação? Água suja, alimento contaminado, carne mal passada, tá? Como que você se contamina? É dessa forma, tá? Então é sobre isso que a gente vai colocar
né, que a gente vai trabalhar nas perguntas. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Eu não vou introduzir outro assunto agora, só na próxima aula, para não ficar muito difícil de entendimento. E essa aula é muito importante, então olhem essa aula, revisem novamente, façam as questões e se tiverem dúvidas, eu vou estar no WhatsApp, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou estar no WhatsApp e eu respondo vocês. Mandem no grupo, tá? As dúvidas, dificuldades de vocês, porque sua dúvida pode ser a dúvida da outra pessoa também. Então envia lá pra gente a dúvida pra gente estar conversando. Caso vocês não tenham entendido como vai funcionar os casos clínicos desses exemplos que eu dei pra vocês, podem também estar perguntando, que a gente vai conversar e eu explico também como que vai funcionar. Eu já vou estar postando agora os casos clínicos no portal para vocês estarem fazendo, certo? Lembrando, existem 4 tipos de micro-organismo: vírus, bactéria, protozoário e algas e fungos, né? Que tá dentro do mesmo. Então, no mundo inteiro existe somente esses 4 tipos de micro-organismo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula.